Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal Jornada da Cura. O meu nome é Isabel, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de um assunto, de um tema que traz bastante inquietação, principalmente quando nós estamos começando a despertar a nossa consciência. Nós estamos começando a trilhar esse caminho de compreender quem nós somos para além do nível de sobrevivência, tá bom? E a ansiedade por descobrir o nosso caminho, a nossa missão de vida, o nosso propósito. Muito é falado a respeito disso, né? Que todos temos missões, propósitos a serem cumpridos. E isso causa uma inquietação muito grande. Só que a real é que esse caminho de expansão da consciência, de autoconhecimento, é um caminho longo. É uma jornada para uma vida inteira. Então, assim, a minha dica para você que está iniciando nesse caminho de olhar para dentro de si, que tem um chamado, que tem um sentimento, que tem uma coisa que diz que a vida é mais do que apenas trabalhar, pagar contas, casar e ter filhos. Comece fazendo a leitura do seu mapa astrológico, do seu mapa natal. Nesse mapa tem informações valiosas que trazem bastante clareza sobre os nossos desafios, sobre as nossas capacidades, sobre as nossas características psicológicas. Então, a minha dica é essa. Quem está iniciando nesse caminho, busque por conhecimento de si próprio. O mapa astrológico, ele é basicamente a nossa vida aqui, essa nossa encarnação. É um guia. O nosso mapa astrológico, ele é um guia sobre essa nossa encarnação atual, tá? Então, assim, do meu ponto de vista, um dos primeiros passos para o autoconhecimento, para a compreensão do seu caminho, da sua trajetória, questões de relacionamento, de trabalho, em todas as áreas da vida, desenvolvimento espiritual também. Tudo isso está contido no mapa astrológico. Eu não sou astróloga, não tenho formação profunda em astrologia, não. Eu estou falando aqui de acordo com os estudos do meu mapa. Quando eu descobri 3 pontos importantes no meu mapa, me trouxeram bastante clareza, me ajudaram, me trouxeram mais tranquilidade, porque eu compreendi um pouquinho mais de mim mesma. Esses pontos são o seguinte: o meu signo solar, que geralmente é esse que a gente fala, qual é o seu signo? Pela data de nascimento, a pessoa fala, sou de Gêmeos, por exemplo. No meu caso, eu sou de Gêmeos, o meu signo solar é Gêmeos, o meu ascendente, que é o segundo ponto, é em Áries, tá? E o terceiro ponto importante é o nó do norte, para onde que eu estou indo evolutivamente, para qual outro signo eu estou caminhando, eu estou trilhando uma trajetória evolutiva, tá? Então, olha só que interessante. O signo solar, da forma como eu compreendi o meu mapa, ele diz respeito de como eu sou internamente, o meu sol, a minha essência,
as minhas características mais intrínsecas, tá bom? No meu caso é Gêmeos. Gêmeos diz muito sobre comunicação, sobre criatividade, sobre curiosidade, sobre movimento. E tem também o ascendente, que é a forma como as outras pessoas nos veem, principalmente num primeiro momento. Eu, desde a minha infância, eu sofri muito pela falta do conhecimento, com justamente esse ponto, essa característica que eu tenho. O meu ascendente é em Áries. Áries traz características de pessoas que são, que têm uma aparência por vezes mais séria, que apresentam uma secura, uma seriedade, sabe? Desde a minha infância eu sempre fui acusada, eu recebia muitas críticas das pessoas de que eu era muito séria, que eu tinha a cara muito fechada, que eu era muito brava, que eu era muito arrogante, principalmente eu ouvi isso e ouço até hoje das pessoas que não me conhecem, né? Essa primeira impressão é o nosso ascendente, tá? Então, meu ascendente, por exemplo, é em Áries, que traz essas características de pessoas que abrem portas, pessoas que dão início a coisas novas, né? Áries é o começo, o início. E traz também essas características que eu acabei de citar aqui. E isso me incomodava bastante. Depois que eu fiz o meu mapa, eu compreendi. Ah, então é por isso que as pessoas falam que eu sou muito séria, que eu tenho a cara muito fechada, que eu sou muito brava, que não sei o quê. Quando no meu íntimo, dentro de mim, eu pensava, gente, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de estar com outras pessoas e principalmente de aprender, eu sou muito curiosa, eu pergunto de tudo, eu pesquiso, eu leio. Então eu não me identificava com essas críticas das pessoas. Depois, ao longo desses meus estudos, é que eu fui compreender o porquê que isso acontecia e aí tudo se tornou mais leve. Hoje em dia, quando eu vou conhecer alguém, quando eu recebo alguma crítica nesse sentido, não me afeta, não, para mim é irrelevante. Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento sobre mim mesma. Olha só que libertador, autoconhecimento. Por isso essa palavra está sendo tão difundida nesses tempos. Autoconhecimento, conhece-te a ti próprio, já dizia, né, o grande filósofo. E outro ponto importante, o terceiro ponto importante do mapa astrológico que eu fui descobrindo ao longo dos meus estudos é a questão do nó do norte. Na cultura oriental existe um termo que eles usam bastante e dentro da astrologia também, que é o seguinte: é a cauda do dragão e a cabeça do dragão. A cabeça do dragão significa o nó do norte, é para onde eu estou indo, para qual signo eu estou indo nessa vida. E a cauda do dragão é o nó do sul, é do signo que eu venho numa vida anterior, vamos dizer assim, né? Numa encarnação anterior. Então eu venho trazendo essas características desse nó do sul e vou ao longo da minha vida caminhando para esse nó do norte, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui do meu mapa para ficar mais claro para vocês. O meu nó do sul é em Virgem. Virgem, por alto assim,
Esse signo traz características de bastante inteligência, organização, principalmente. São pessoas proativas, né? Estudiosas, mas num aspecto mais negativo, vamos dizer assim, o virginiano ele pode se tornar uma pessoa muito rígida e muito presa aos detalhes, né? Exigindo ali um perfeccionismo de tudo, do seu próprio trabalho, das suas próprias ações e também das pessoas com quem se relaciona, tá? Então, eu venho desse nó do sul em Virgem e eu percebi nesse meu estudo que eu vinha trazendo muito essas características negativas, porque todos os signos têm características mais positivas e mais negativas. Estamos num mundo de dualidade, então tá tudo certo. Mas eu percebi que eu vinha trazendo essas características mais negativas, que estavam pesando muito na minha energia. Muita autocobrança, muita rigidez, uma cobrança mesmo de perfeccionismo em tudo, e isso não estava me deixando evoluir. Eu não estava conseguindo de fato avançar, porque eu estava aprisionada nesse aspecto perfeccionista das coisas. E nós sabemos que neste mundo da matéria, como dizem os ditados antigos, perfeito é o feito. Pois bem, então esse meu nó do sul, eu precisava deixar. Eu precisava trazer junto comigo, e estou trazendo, obviamente, as características mais positivas. Organização, execução, aspectos virginianos mais positivos, porque isso não deixa de existir em nós, uma vez que essas características já foram vivenciadas e que todos os signos estão atuando em nós também, nós não somos uma coisa só, tá bom? Mas voltando, saindo desse nó do sul em Virgem e indo para esse nó do norte em Peixes, que é um caminho de acessar águas profundas, acessar questões profundas do inconsciente, tá? Então perceba que para fluir nesse aspecto pisciano do ser, eu tive que fazer um trabalho, compreender isso e soltar essas características virginianas que eu vinha carregando e que estavam realmente trazendo um peso muito grande para a minha caminhada, tá bom? Hoje eu estou em plena consciência desse meu aspecto pisciano e desses acessos no inconsciente que eu venho tendo ao longo da jornada. Quando nós nos conhecemos, temos clareza do nosso caminho evolutivo, em que ponto nós estamos, tudo que precisamos ainda melhorar, lapidar, aprender, tudo fica mais leve. Nós saímos do julgamento, do auto-julgamento, principalmente. Nós saímos da vitimização. Nós saímos da comparação, porque um fato que torna a nossa vida muito sofrida é a comparação. Quando nós não nos conhecemos, nós nos comparamos com outras pessoas, queremos ser igual, fazer igual às outras pessoas, não entendemos porque não conseguimos fazer igual às outras pessoas e sofremos com isso. O sofrimento, ele é opcional. Basta que a gente estude, basta que a gente queira conhecimento.
Eu lembro que por muitas vezes eu sofria muito, eu chorava, eu brigava com Deus, porque eu não compreendia, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje sobre mim mesma. E eu sofria, eu ficava falando assim, nossa, mas por que eu sou tão burra? Por que fulano, fulana consegue fazer isso e eu não consigo? Por que a vida da pessoa é daquele jeito? Por que a pessoa consegue determinadas coisas e eu não consigo? Por que eu estou vivendo assim e as outras pessoas estão vivendo vidas muito melhores do que a minha? É aquela coisa de achar que o jardim do outro é mais, né, mais florido, a grama do outro é sempre mais verdinha. E não é nada disso. Isso são sabotagens, são crenças limitantes que podem ser desconstruídas facilmente com o autoconhecimento. Se você se conhece, não há nada que alguém possa dizer ou fazer que possa contrariar esse seu caminho evolutivo. Traz uma tranquilidade, traz um amadurecimento de alma, o conhecimento. Por isso que eu sempre digo que o conhecimento é luz. Luz é informação que nos liberta. Qual é o tipo de informação que nós estamos acessando o tempo todo? Nas redes sociais, na TV, em todos os lugares. Do que nós estamos nos alimentando? Nós estamos nos alimentando de coisas que nos trazem consciência de nós mesmos? Ou nós estamos distraídos com informações externas que trazem medo, confusão, que não acrescentam para o nosso crescimento espiritual? É uma questão a ser pensada, nós precisamos pensar. O ser humano que quer ser livre, ele precisa se autoconhecer, ele precisa pensar por si próprio, entende? Descobrir o seu caminho e assim vai trilhando o seu caminho com mais segurança, com mais tranquilidade. Porque nós sabemos que a nossa evolução é eterna, é infinita, não acaba. Então é isso, gente. A minha dica de hoje é essa: façam o seu mapa astrológico, procurem um bom profissional. Isso que eu falei aqui é muito, muito, muito raso, tá bom? Em vista de toda a profundidade que existe nas informações contidas no nosso mapa. Fica aqui a minha gratidão por terem me ouvido. Um abraço e até o próximo vídeo.